Olá, sou Márcio Takata. Bem-vindos ao nosso web seminário Estudo Estratégico Grandes Usinas Solares 2019. O nosso estudo estratégico é um estudo que engloba todo o mercado de grandes usinas solares aqui no Brasil, trazendo uma perspectiva do que é esse mercado, qual a dinâmica desse setor, com bastante foco ao investimento, à análise de investimento em grandes usinas solares. Eu gostaria de começar fazendo um convite para vocês acessarem esse estudo. Tá? É um estudo público, gratuito, para o ano de 2019, com uma série de análises do mercado, com uma série de análises com relação ao investimento e precificação das grandes usinas solares no mercado brasileiro. E quem somos, né? Nós somos uma empresa de estratégia, nós somos uma empresa de pesquisas voltado a esse mercado. E eu convido também a participarem dos nossos eventos em 2019, eventos e workshops voltados à modelagem, ao desenvolvimento e a investimentos no setor de grandes usinas solares aqui no Brasil. Só para dar uma ideia da nossa atuação, atuamos desde grandes usinas de geração distribuída, desde a estruturação até o processo de desenvolvimento, processo de implementação, tanto de GD, né, de geração distribuída de grande porte, como de grandes usinas para o mercado regular através dos leilões, onde a gente atua na modelagem até o desenvolvimento e o investimento nessas grandes usinas. Falando do nosso estudo, o nosso estudo 2019 é um estudo que analisa o status dos projetos desenvolvidos, especialmente os projetos de leilões, que ocorrem desde 2014, né, e é um mercado bastante dinâmico, um mercado que vem crescendo, vem cada vez mais ganhando uma importância muito significativa no mercado brasileiro. Mas também fazendo uma avaliação das oportunidades que esse mercado traz para o empreendedor, para o investidor, para a cadeia como um todo. Fazendo uma análise macroeconômica e entendendo como isso interfere, como isso influencia a precificação dos projetos que nós teremos daqui para frente, sejam os projetos de mercado livre, sejam os projetos de ambiente regulado através dos leilões. E fazendo um mapeamento da cadeia fotovoltaica também. Então, eu vou passar de uma forma bastante objetiva, mas aqui a gente tem os pontos principais que a gente trata nesse estudo estratégico 2019. Começando aqui com uma rápida avaliação, né, do mercado da ANEEL, né, os leilões que são viabilizados através da ANEEL desde 2014 até 2018, né, nós tivemos aí uma série de importantes leilões que viabilizaram uma série de projetos. Em dezembro de 2017, o A4, onde se viabilizou 790 megawatts, em abril de 2018, com a viabilização de 1,03 gigawatts que foram viabilizados nesse último leilão. E nós tivemos aí uma importante evolução dos projetos, especialmente quando a gente fala de precificação dos contratos, uma importante queda da precificação, saindo lá dos R$ 145 o megawatt-hora lá em dezembro de 2017 e no leilão de 2018 chegando a R$ 118 o megawatt-hora, mostrando o dinamismo e, sobretudo, a grande competitividade do mercado de leilões da ANEEL. Tá? Então, isso é uma característica bastante importante e cada vez mais presente nos futuros leilões, a altíssima competitividade dos projetos. E eu queria falar também um pouco do mercado, né? Então, o que isso representa em termos de mercado aqui no Brasil? Nós tivemos lá em 2017 1,2 gigas que entraram em operação, onde tivemos aí um movimento de mais de 4 bilhões de reais. Em 2018, um mercado que girou algo em torno de 1 gigawatt também de usinas que entraram em operação, movimentando aí mais de 3,3 bilhões de reais. Em 2019, nós temos aí a previsão de mais 1 gigawatt entrando em operação, também demandando aí investimentos bastante importantes. Temos também uma expectativa de 2020, né, daquilo que não foi finalizado em 2019, especialmente dos leilões agora, que ocorreram em 2018, e em 2021, uma parte dos projetos que vão ficar aí quase 1 gigawatts e com uma boa possibilidade desse volume vir a ser adiantado para 2020. Tá? Isso vai depender muito da dinâmica, da estratégia dos empreendedores e especialmente a intenção de gerar essa energia no mercado livre de energia. Em 2019, da mesma forma, a gente consegue ter uma ideia aqui dos investimentos, né, e sobretudo dos status dos projetos. Uma boa parte dos empreendimentos que vão entrar em operação em 2019 já estão com as obras em andamento e uma parte bastante reduzida de empreendimentos que ainda estão em fase de estruturação, em fase pré
construção. Falando um pouquinho do status desses projetos, lá no 6º leilão que ocorreu em 2014, a gente tem uma boa parte dos projetos que já estão em operação, uma parte foi descontratada. Do 7º leilão, que é o leilão que ocorreu em 2015, os dois de 2015, quase todos os empreendimentos já em fase operacional. E quando a gente fala do leilão agora de 2017, mais da metade já está em construção. Lembrando que esse empreendimento ele deve entrar, o contrato diz que ele deve entrar em operação até janeiro de 2021. Uma coisa bastante importante com relação ao funding, da onde que está vindo o recurso para esses empreendimentos todos. Uma parte bastante importante dos recursos vem através dos bancos de fomento, o BNB e o BNDES, presente em mais de 60% dos empreendimentos, das SPS. E aí a gente também tem ainda uma parte significativa de empreendimentos com capital próprio. Isso não quer dizer que eles vão continuar com 100% capital próprio, muito provavelmente em alguns deles daqui em diante o BNDES ou o BNB entre financiando uma parte desses projetos. Entendendo um pouquinho aqui de tecnologia, boa parte dos módulos, quando a gente fala de módulos fotovoltaicos que estão sendo importados, algo em torno de 22%. De tudo que já foi instalado ou está em construção hoje é nacional, mas 70% dos módulos são importados. E aí sim, quando a gente analisa a tecnologia utilizada nesse mercado, a gente percebe que a tecnologia ainda predominante é a tecnologia policristalino nos módulos fotovoltaicos, mas começamos a ver uma mudança muito importante a partir do ano de 2018 e 2019, fundamentalmente, que é a utilização de novas tecnologias, sobretudo a tecnologia bifacial e o mono-PERC, a tecnologia PERC, começa a estar presente nos empreendimentos aqui no Brasil. Então, isso vai trazer grandes modificações, não só na arquitetura, mas também no conceito de investimento, na estruturação do CAPEX, na estruturação do investimento. Então, esse é um ponto bastante importante, é muito significativo que cada vez mais a gente preste atenção na tecnologia que vai ter um impacto na estruturação dos empreendimentos. E aí, uma rápida passada nos principais players aqui no Brasil. Quem são os principais players no caso de módulos fotovoltaicos, mas também dando uma ideia de como está aqui a questão das estruturas, a utilização de estruturas fixas ou estruturas móveis. A gente percebe que grande parte dos empreendimentos já com estrutura móvel. Dando uma ideia aqui também com relação aos fabricantes de inversores, que tem aí uma participação bastante importante, então os principais players do mundo aqui presentes no Brasil, e também de estruturas fotovoltaicas, os principais players. E quando a gente fala de EPC, da mesma forma a gente tem aí uma pulverização maior, diferentes players mundiais também presentes aqui no Brasil e outras empresas brasileiras também ganhando uma relevância bastante importante no mercado de EPC, no mercado de construção de usinas solares também. Falando um pouquinho de drivers, isso remete à questão da precificação. O objetivo aqui é entender como que se dá a precificação e que pontos os empreendedores, os investidores precisam ter uma atenção bastante especial nos critérios macroeconômicos, nos critérios técnicos e nos critérios de precificação e investimento. São fatores que vão fazer com que a precificação seja afetada positivamente ou negativamente com relação aos módulos fotovoltaicos, mas que acabam tendo aí um impacto na estrutura total de custos. Compartilhamos aqui com vocês também uma composição de custos de investimentos hipotética para uma usina de 240 megawatts pico e 180 megawatts AC. Então, a gente modelou esse case de forma que a gente tenha elementos para compartilhar com vocês a estrutura de precificação do contrato de energia. E aí, só para dar uma ideia para vocês e reforçando, é uma estrutura, uma composição de custos hipotética para que a gente tenha só uma ideia de como esses custos poderiam ser estruturados. Tá? Então, módulos fotovoltaicos, inversores, o peso dos trackers, o peso da parte de infraestrutura, a construção, fazendo aí a composição dos custos totais para a construção em 2020, quanto 2021 e 2022. Ou seja, quando a gente faz uma precificação, a gente está falando de um cenário de construção que começa invariavelmente aí daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Por isso, a importância de se modelar a precificação futura também na estrutura de custos. Como que isso reflete na estrutura de custos? Seja um empreendimento que entre em operação já em 2020, ou 2021 e 2022.
Muitas vezes, quando a gente participa de um leilão, você tem aí a antecipação dessa geração através do Mercado Livre. Então, geralmente, quando você se ganha um contrato de A4, por exemplo, no leilão da ANEEL, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente precisa, através desse contrato, começar a gerar energia daqui a 4 anos, né, ou 3 anos e meio. Esses contratos, né, a geração dessa energia poderia ser antecipada através do Mercado Livre, né, através de contratos do Mercado Livre. Isso tem sido uma estratégia bastante importante para agregar mais receita, adicionar fluxo de caixa nesse empreendimento, melhorando o perfil de retorno desse investimento. Diferentes cenários com módulos importados, utilizando bancos de desenvolvimento, né, bancos de fomento, para diferentes cenários de entrada em operação. A gente utilizou só como uma referência, de uma forma hipotética, uma usina que se localiza no estado do Ceará, com as suas características de produtividade, as condições de instalação, a infraestrutura necessária para viabilizar esse empreendimento. Então, trazendo também todas as características em relação a custos administrativos, a custos operacionais que vão compor naturalmente o fluxo de caixa desse empreendimento, tá? Em diferentes condições de precificação de energia, na qual a gente trabalha um range, né? Uma variação de precificação, de forma que a gente entenda nas diferentes condições de custos de viabilização, né? De CAPEX, qual seria as diferentes condições de retorno de investimento. Então, é o que traz esse gráfico, né? Essa tabela, trazendo aí diferentes cases, com um cenário, por exemplo, aqui entrando em operação lá em 2020, depois de 2 anos, que começa a PPA de 20 anos, que é o PPA contratado através dos leilões. Então, qual seria a condição de retorno de investimento para diferentes precificações no lance do leilão, a gente chama de bid, com relação à expectativa de quanto vai custar a usina. Então, esse é um exercício importante para o empreendedor entender qual que deveria ser o seu lance mínimo, né, de forma que você consiga, ainda dentro de uma condição de risco adequada, garantir um bom retorno. Lembrando o seguinte, a gente está falando aqui de cenários, né, cenários que dependem de condições do mercado. Tá? Então, naturalmente, a gente está exposto aqui a condições de risco do mercado. Então, como podemos fazer para que a gente mitigue ou pelo menos minimize esses riscos? Então, esse é um exercício bastante importante que nós propomos aqui para vocês. Então, em diferentes condições, entrando em operação em 2021, que vão trazer diferentes condições de retorno de investimento. E finalizo aqui a todos fazendo o convite para acessarem aqui o Greener Insights, que são uma série de recomendações, uma série de visões com relação à expectativa que nós temos desse mercado, onde a gente faz uma análise com relação às questões macroeconômicas, com relação à questão de tecnologias, precificação dos módulos fotovoltaicos, que tem naturalmente um peso bastante importante na composição do CAPEX do empreendimento e naturalmente com relação à questão da precificação. Sem deixar de lado a questão do funding, né? Ou seja, da onde vem o dinheiro, seja de capital próprio, seja de equity, ou seja de capital de terceiros através de financiamento. Isso é um elemento bastante importante, né? Eu diria um elemento fundamental na composição do custo e naturalmente na precificação da energia, né? Dos contratos. Então, em diferentes cenários, então as estratégias que nós estamos aí enxergando de forma a dar mais competitividade aos empreendimentos fotovoltaicos. Bem, finalizo aqui, né, agradecendo, convidando novamente que vocês acessem esse estudo anual para 2019. Então, muito obrigado e um grande abraço.